Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato falando sobre a prévia de Brasil e Coreia do Sul, jogo que acontece nesta segunda às 4 da tarde. Vamos tentar entender um pouquinho sobre as possíveis dificuldades que o Brasil possa vir a ter nesse duelo, que parece bem favorável, né? Mas sempre é bom ficar atento, pois é um jogo de mata-mata de Copa do Mundo, qualquer erro pode mandar as seleções para casa, apesar de que a gente não teve surpresas até agora nessas oitavas de final. Se gosta do conteúdo, deixa o seu like, ajuda muito o vídeo, espalhe para os amigos, também deixa suas opiniões nos comentários. Nosso canal é pequenininho ainda, mas a gente vai trabalhando para chegar em mais pessoas. Brasil teve uma primeira fase muito segura, muito sólida, né? Isso olhando o recorte dos dois primeiros jogos, onde o Brasil teve dificuldade para furar defesas fechadas, né? Tanto da Sérvia quanto da Suíça, dois jogos bem difíceis, bem duros para qualquer seleção do mundo, mas o Brasil não sofreu chute a gol, foi sólido defensivamente, fez essas seleções se preocuparem somente em defender a seleção brasileira, tanto Sérvia quanto Suíça não conseguiram produzir ameaças, e são times que costumam atacar, costumam ter chances de gols contra as seleções grandes da Europa. Então o Brasil tem muito mérito nisso, teve paciência para conseguir encontrar o gol, né? Fica aquele negócio, o Brasil não fez gol no primeiro tempo ainda na Copa, né? Então fica aquele negócio, será que sempre tem que demorar muito para sair o gol? Enfim, o terceiro jogo eu nem olho muito como desempenho, porque foi o time reserva, e eu nem caio muito nesse papo de assim, os jogadores que entraram. Eu escutei em relação à França também, né? Os jogadores que entraram não vão poder contribuir no restante da Copa porque entraram e não foram bem. Só que não foram tão bem, alguns foram bem, né? Contra Camarões, porque era um contexto de um time totalmente desentrosado, num jogo de última rodada, onde o adversário estava colocando muito de si, porque valia muito para os camaroneses uma vitória sobre a seleção brasileira, independentemente de classificação ou não, do contexto. Para eles foi um resultado histórico. E assim, num contexto de desentrosamento, sendo titulares, pode ser que muitos dos jogadores não aproveitaram tanta chance, como por exemplo o Antony, como o Bruno Guimarães. Mas no contexto de entrar no segundo tempo, num time ajeitado e entrosado, como é o time titular da seleção brasileira, eu acho que muitos podem ajudar, sim, no segundo tempo, em batalhas longas que podem durar aí. Não são nem 120 minutos, né? Se você vai para a prorrogação, nessa Copa do Mundo agora, são 130, 130 e poucos minutos, porque os acréscimos estão muito grandes. Então, assim, são batalhas longas, 5 alterações. Então, todo time que quiser ser campeão precisa ter confiança no seu banco, porque vai precisar muito dele nessa Copa do Mundo, com tanta intensidade, com jogos tão corridos, tão disputados, certamente, né? Por outro lado, a Coreia do Sul, eu acho que fez uma primeira fase divertida. Acho que dá para definir assim, né? Uma estreia contra o Uruguai, onde ela pressionou no começo, buscou o gol, teve chances, foi melhor nos primeiros minutos, e aí depois o Uruguai conseguiu assentar o jogo ficou bem feio, né? A Coreia não conseguiu mais atacar muito, mas também não sofreu muitos riscos, então o jogo ficou meio travado. E aí, no segundo jogo, super divertido contra a Gana. Gana dominou no primeiro tempo, a Coreia soube mexer no time, o Paulo Bento foi muito bem, mexeu no time, colocou o centroavante, o Cho, e ele fez 2 gols, e o time soube buscar e acabou tomando o terceiro, mas enfim, foi um dos jogos mais animados dessa Copa do Mundo até agora, onde a Coreia mostrou um poder de reação, apesar de mostrar também as suas fragilidades defensivas. E contra o time reserva de Portugal, cara, o time reserva de Portugal, mas é um time reserva forte, né? Os jogadores que entraram, Antônio Silva, uma das grandes promessas do futebol português, zagueiro de 19 anos, sensacional. O Vitinho é titular do Paris Saint-Germain. O Ricardo Horta, um bom jogador que entrou do Braga, que fez gol. Enfim, o Dalot é titular do Manchester United, excelente lateral direito. Então você vai falar, o time reserva de Portugal tem muito jogador bom demais de bola. Matheus Nunes, excelente jogador lá do Wolverhampton.
Enfim, a Coreia do Sul foi melhor que Portugal desde o primeiro tempo. E aí, o segundo tempo, quando Portugal viu que já estava garantido o primeiro lugar, por causa do placar do outro jogo, aí virou ritmo de treino e a Coreia soube aproveitar, botou a intensidade e fez ali o gol num lindo passe do Son, que é o seu craque. Né? Então vamos entender um pouquinho o funcionamento das duas equipes, começando pela seleção brasileira, né? Aqui essa escalação do jogo contra a Sérvia, que vai ter alterações, né? Então, isso aqui talvez seja o mais próximo do que a gente pode pegar de escalação dos 3 jogos que tivemos até agora, porque o Neymar deve voltar. Segundo o Tite, o Neymar deve voltar. Então, a gente tem aqui uma inversão, o Danilo vai jogar de lateral esquerdo, voltando de lesão, e o Éder Militão jogando na direita, né? O que eu acho um erro, se você convoca um lateral direito, tem várias lesões entre laterais e não tem confiança para jogar com o Daniel Alves, então essa convocação foi errada, o meu modo de ver, porque com tantos laterais machucados, você é obrigado a botar o Danilo voltando de lesão, de lateral esquerdo, e improvisar um zagueiro, que é o Éder Militão na direita, sendo que você tem um lateral convocado em condição de jogo, para mim é um erro, certo? Mas enfim, vai ser Militão na direita, Danilo na esquerda, a dupla de zaga, Marquinhos e Thiago Silva. Aí no meio-campo vem a dúvida, né? Eu imagino que ele vai de Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, tendo o trio de ataque Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Ele disse que prefere começar com o Neymar no primeiro tempo e poupar depois. Ele gosta de começar com o que ele tem de melhor, né? Então o Brasil vai ter o funcionamento que espera. E assim, o que a gente espera aqui é muita marcação-pressão para impedir que a Coreia tenha conforto de jogar. O Brasil marque lá em cima, principalmente no começo do jogo. E aí depois, para o Brasil seria até melhor fazer um gol cedo, né, para o jogo ficar tranquilo, até pela questão da Coreia ter jogado com o time titular na sexta-feira, e aí o Brasil ter uma vantagem física por ter os jogadores poupados. Então, se ficar na frente, fica ainda melhor para administrar e jogar contra o cansaço dos coreanos. Mas eu imagino que o que o Brasil queira mesmo é um contra-ataque, né? Principalmente na frente do placar, se fechar, aproveitar a sua solidez defensiva para acionar Vinícius Júnior e Rafinha nas costas dos laterais coreanos quando a Coreia se lançar ao ataque. Eu acho que eu imagino que isso seja aí a melhor situação de jogo para o Brasil. Vamos ver quanto tempo o Neymar vai poder jogar, né? Quem ele vai colocar no lugar do Neymar quando sair. Eu imagino assim, se o Brasil estiver ganhando 1-2-0 com tranquilidade, ele tira o Neymar e coloca um volante, possivelmente o Fred, porque aí ele fica com a defesa mais sólida, mais consistente, e fica mandando bola nos pontas no contra-ataque para tentar definir o placar. Se o jogo tiver mais apertado do que o esperado, se virar 0-0, 70 minutos, o Neymar não tem mais condição de jogo, aí eu acho que aí ele vai com o Rodrigo e vai continuar com o time ofensivo para tentar furar a defesa da Coreia. Esse seria o pior cenário para o Brasil, ter que tirar o Neymar de campo numa situação em que o jogo não esteja definido. Aí pode ser que o Tite tenha minhocas na cabeça, porque o jogo vai estar muito mais difícil do que se espera. Mas é um cenário que aparenta improvável, né? Por condição física, por condição técnica, por encaixe de jogo, porque a Coreia do Sul, ela não é um time que... Vamos pegar aqui a escalação do jogo contra Portugal, né? Que é o cenário mais provável, mais encaixado da Coreia do Sul até o momento. Então tá aqui Coreia do Sul e Portugal, uma grande vitória, uma vitória histórica dos coreanos, ganhando de um time grande europeu pela segunda Copa seguida, ganhou da Alemanha na última. Tá aí, ó, a Coreia não teve o Kim Min-jae, né, na defesa, o camisa 20, o Kyuwon, jogou na vaga do Kim Min-jae, que é o melhor zagueiro da Coreia, jogador do Napoli, que deve voltar para esse jogo, voltar recuperado de lesão. Vamos ver em que nível, porque se ele não estiver tão bem, preocupa para a defesa da Coreia, principalmente em momentos de exposição, de mano a mano, de 1 contra 1. A Coreia vai precisar muito dele. Se ele estiver bem,
é um pouco menos pior, né? E a Coreia do Sul é um time que tem laterais ofensivos, né? O Ki Jin-soo, que é o número 3, né? Nosso querido Rafael Oliveira apontou muito ontem no programa que ele participa sobre o duelo Ki Jin-soo contra o Rafinha, porque o Rafinha é um ponta direito que vai e volta, que faz ali um serviço de ajudar o lateral direito, ele defende bem também, então assim, vai ser um duelo chave do jogo. O Kim Jin-soo precisa ganhar duelos contra o Rafinha para ele auxiliar o Son no ataque para que a Coreia gere jogo. E outra coisa que o Rafa atentou, ele que é um especialista em Coreia do Sul, né, é a questão do Son. O Son pode jogar centralizado. A Coreia pode fazer 2 linhas de 4 para ter um pouco mais de solidez defensiva contra o Brasil. E aí o Son jogar mais centralizado para que se gere mais jogo, para ele poder ter a bola, ter enfiadas de bola nas pontas, poder ter mais controle, trabalhar com os volantes, porque esse é um jogo em que o Son vai ter que chamar muito a responsabilidade para ele e perdê-lo ali na ponta esquerda como um jogador velocista. E muitas vezes nessa Copa o Son ficou ali na esquerda meio isolado, sem conseguir gerar jogo. Ele recebia a bola, tentava uma ação individual porque estava isolado e perdia a posse. Muitas vezes isso aconteceu, contra a Gana e contra o Uruguai, principalmente. Então eu imagino que ele vai tentar botar o Son no meio, gerar mais jogo, fazer ele colocar os companheiros em situação de gol. Porque diferentemente do Tottenham, onde o Son é a flecha, né? Você tem o Harry Kane ali como um arco, que hoje é mais um centroavante que proporciona jogo do que faz gols. O Harry Kane domina e coloca tanto o Richarlison como o Son em situação de marcar, né? Então o Son é a flecha no Tottenham. Só que aqui ele não tem um arco de alto nível. Então ele vai ter que ser o arco. Em alguns momentos ele pode aparecer em velocidade, mas o Son precisa tentar ter a bola contra o Brasil para gerar jogo, gerar velocidade nos companheiros para a Coreia do Sul poder surpreender, né? Então eu imagino que essas são as chaves desse jogo. Pensando no que pode acontecer, eu acho um duelo muito favorável para o Brasil. Eu acho que vai ser uma surpresa gigante se o Brasil for eliminado. Eu acho que vai ser a maior decepção dessa Copa do Mundo, a maior zebra dessa Copa do Mundo se o Brasil for eliminado, porque a Coreia do Sul jogou sexta-feira, tem um desgaste grande, o Brasil foi poupado, os jogadores titulares estão descansados, estão recuperados, e o Brasil tem um encaixe favorável. O Brasil ele tem condições de furar as linhas da Coreia do Sul, porque não é um time que se defende tão bem, e o Brasil tem condições de ferir muitos coreanos no contra-ataque. Então, assim, eu imagino uma vitória da seleção brasileira num jogo assim. Vai ter momentos difíceis, lógico, todo jogo tem seu momento difícil. Todo jogo tem seu momento que o adversário mesmo inferior incomoda. Tem, mas eu acho que é um jogo que o Brasil tem que vencer com tranquilidade, porque é isso que se espera para esse duelo, que o Brasil tem a sua grande atuação da Copa do Mundo até aqui e vença com tranquilidade. Qualquer coisa diferente disso vai ser um pouco decepcionante. E uma eliminação seria assim algo inacreditável pelo que se espera, pelo que se desenha para esse jogo. É isso, gente. Então, deixe seu like se gostou, deixe suas sugestões, opiniões e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.